Fala aí galera, eu sou o T e sim, eu tava sumido, sim, eu voltei. Bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder conversar um pouquinho com vocês, né, fazer esse vídeo de retorno, porque se você não percebeu, peço perdão por deixar você sem almoçar por tantos dias seguidos, não é? Coitado, você já se alimentou? Pega o seu almoço e venha comigo meus amigos, porque hoje estamos de volta. Pois é, eu tive alguns probleminhas aí durante esse último fim de semana, né, que é uma mudança que eu fiz, eu tô num lugar novo, não sei se dá pra ter uma mínima noção de diferença, eu tô gravando isso aqui quase meio-dia, mas enfim. Tive problemas. Primeiro ponto, a mudança seria feita no fim de semana e ela foi feita dessa forma. Então teve que arrumar a casa, o lugar é grande, enfim. Levou muito tempo. E além disso fiquei cansado porque é muita coisa pra carregar, meu Deus do céu, que ódio. Mas além disso, a mudança estava prevista. Eu iria fazer a mudança já no fim de semana e ia deixar vídeos agendados lá por volta da quinta-feira, que é quando eu ia começar a gravar. Inclusive gravei vídeo pra poder publicar na quinta-feira, mas eu tive um problema com a minha fornecedora de internet. É uma empresa desgraçada que simplesmente, mano, faltou o bagulho e os caras cortaram minha internet. Não foi por falta de pagamento, foi por toda a confusão da mudança de endereço, tá ligado? Então eu fiquei até sem trabalhar durante a quinta-feira à tarde e o dia inteiro da sexta-feira. Mas enfim, agora tudo estabelecido e agora vamos voltar, certo? Então a partir de hoje estou voltando. Esse aqui é o primeiro vídeo já no novo lugar e vou voltar a gravar os jogos comentados para poder postar nos outros canais, além dos cortes e tal. Então, meu Deus, tem muita coisa para fazer, eu não tenho nada agendado, então hoje é dia de voltar, beleza? Dito isso, todo mundo sabe que rolou o ICS nesse fim de semana, pois é, o ICS Rio, um torneio bem maneiro que rolou, que teve como campeão o Rafael Reich ganhou aí o ICS, ele tinha ganho o ICS Remote Duo, agora um ICS IRL bem maneiro. E hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre as implicações desse torneio, né? O que o formato diz pra gente e se a coleção de LED teve impacto no jogo, porque assim a gente consegue ver. O Tenpai Dragon, um deck com muita expectativa, alcançou os objetivos que todo mundo imaginava pra ele? Então, vamos debater sobre tudo isso e entender um pouquinho das implicações do formato. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá! Antes de você prosseguir o vídeo, te dar um recadinho muito rápido, tá? Eu ainda tô me acostumando com as coisas, como vocês podem ver, a minha câmera tá aqui, o meu monitor tá aqui, eu preciso de um novo monitor, eu vou ver como que eu vou fazer essa mesa, eu tenho um novo computador que eu tenho que trabalhar, então ele fica aqui do meu lado, tá ligado? Por isso que o monitor tá desse jeito, tá um pouco confuso, mas eu ainda vou arrumar as coisas e aí, enfim, vai voltar tudo ao normal muito em breve. Mas, hoje à noite eu vou gravar alguns jogos pra poder deixar publicado, né? Eu não vou conseguir gravar de uma lapada, então hoje à noite eu vou gravar jogos comentados pra poder deixar só o suficiente pra amanhã, então vou gravar alguns jogos pra deixar o suficiente pra amanhã lá nos canais de jogos comentados. Mas hoje à noite eu vou gravar um vídeo com o Reich, comentando sobre a questão do torneio, né, que ele jogou esse torneio. Eu fiz um vídeo com ele há um tempo atrás, que é esse vídeo aqui em cima, comentando sobre as implicações do formato de fogo até então naquela época, que ele deu uma noção muito negativa sobre como o formato estava. Agora nós vamos falar sobre várias coisas, dentre elas as questões do formato e também como foi esse torneio específico, né, o ICS que rolou, né? O primeiro ICS que rolou após a coleção de LED. E eu vou fazer live exclusiva pra quem for membro, tá? Então, se você quer só assistir o vídeo, fica tranquilo que eu vou upar, acho que na quarta ou na quinta, no mais tardar. Então o vídeo você vai assistir. Mas se você quiser acompanhar a gravação, vai ser uma live exclusiva pra membro que vai rolar hoje, a partir das 8 da noite. Beleza? Dito isso, agora vamos pro assunto do vídeo, let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela era pra ter o bagulho, né? A tela do Yu-Gi-Oh! Pro Deck que eu coloquei aqui, toma, agora sim. Então vamos acompanhar o breakdown, isso aqui tá me incomodando um pouco, tá ligado? Porque aqui na visão que vocês estão tendo, eu tô olhando pro lado oposto ao que a tela tá aparecendo pra vocês. Mas enfim, rolou o ICS Rio, meus amigos. Esse torneio, ele foi bem menor do que eu imaginei que seria, tá? Não chegou a 400 jogadores, teve 378 jogadores. Eu não sei muito bem o porquê, pareceu um regional de São Paulo, tá ligado? Uma parada dessa. E teve muito jogador gringo vindo pra cá, alguns jogadores vindo. Eu não sei se é porque é no Rio de Janeiro, eu não sei se é a data. Por exemplo, eu acho que o Nacional vai bater isso aqui, saca? O Nacional, se pá, bate isso. O Nacional vai ser em São Paulo. Eu não sei se tinha a ver com ser no Rio. Não sei mesmo, mas eu achei que teria mais, que a gente ia poder bater aí, mano, uns 600 jogadores, sei lá. Mas acabou que não rolou. Não sei muito bem o porquê, mas esse foi o evento. Que você tem essa configuração aqui. É importante frisar que LED
é a principal questão que vai impactar no formato, além da banlist que já rolou, que eu já fiz vários vídeos comentando sobre. Então, tinha sim mudanças no formato. O Snake Eye teve uma carta nova, Snake Eye Diablo Star impacta bastante, cara, de várias formas diferentes. É uma carta muito boa e que precisa ser usada no deck. Aí, além disso, nós temos novos decks que tornaram novas engrenagens, principalmente o Melodious. O Melodious causou um impacto bem maneiro, misturando inclusive com o Snake Eye. Pois é, o Melodious teve aqui um top, como vocês podem ver, de Melodious considerado um deck mesmo puro, só teve um, mas como engrenagem teve mais de um. Então sim, o Melodious tem um impacto ali significativo no jogo, de várias vertentes diferentes, né. O Voiceless, acho que fora Snake Eye é o deck que melhor performou. Você pode ver aqui que no top 32 nós tivemos Snake Eye, eles colocaram tudo no mesmo balaio, né? O Snake Eye só tem a separação de Fire King, mas o Snake Eye tem 14 no top 32, ou seja, próximo do que sim a gente espera que seja um formato do Snake Eye. Nesse momento tem uma abertura no formato, né? Por causa da nova coleção, novas coisas a serem testadas e as mudanças que o uso de Tech Card gera no jogo. Então uma coisa que é bem importante de se ter nesse momento era: a gente ia migrar muito para um formato de full hand traps, inclusive é como estamos agora. E o fato de ter essa inserção de novas coisas e a galera tentar fugir para uma parada como, talvez, é o que muitos jogadores iriam fazer, migrar para uma coisa de Fire King, migrar para outros decks, por exemplo, uma coisa que era muito imaginável, muito simples de se pensar sobre, é o uso de draw, tá ligado? Então o uso de draw é uma carta muito impactante a ponto de impactar as coisas que você vai usar no teu deck, o deck que você quer usar. Então o fato do formato ter tido essa abertura faz com que essas coisas como o draw, que contra o Snake Eye em si já não é muito legal, dá pra você contornar tranquilo, mas com a abertura do formato, o draw passa a ser uma carta bem impactante, tá ligado? Bem presente. É um dos exemplos que a gente tem. Tem a exceção do Tenpai Dragon, tem as questões de techs que vão ser usadas por causa do uso do Tenpai, tem o uso do Deck Lockdown, que é uma coisa obrigatório que todo mundo ia estar usando com certeza. Então tem muitos aspectos que deveriam ser levados em consideração. E a principal questão do formato de hand trap, que eu acho bem importante se frisar, é o seguinte: quando se tem um formato de muitas hand traps, não com muitas hand traps, vamos mudar, vamos botar um conceito geral, onde tem uma característica que é bem presente no principal deck do formato. Por que aquele deck tem essa característica? Porque ele consegue extrair melhor aquela característica dele. Como assim? Se nós estamos num formato onde precisa ter muita hand trap, muita hand trap, você precisa ter. Então você vai meter pelo menos 15 hand trap no teu deck para você poder começar a jogar. Então você tem esse deck. Você tem que ter poucas cartas que constroem jogadas, e a jogada tem que ser alta, tem que ser forte, mas você tem que construir ela com uma carta, ao mesmo tempo que você tem espaço para muita hand trap. Mas num formato onde todo mundo tem muita hand trap, você tem que também encaixar duas coisas: jogar por cima dessas hand traps, ou num grind de, no caso, hand traps, você tem que ter um retorno melhor, um bom retorno, na verdade, um bom retorno. Qual deck que tem essa característica? Se você tenta usar um Voiceless que tem essa mesma dinâmica, que é um deck que constrói jogada com pouca carta, que usa muita hand trap e os caralho, beleza, mas você vai ter a volta é bem pior do que o Snake Eye. No final das contas, muita gente vai tentar procurar característica em decks que usa muita hand trap, constrói com pouca carta e que tem um bom push quando você começa a trocar recursos de hand trap. Você vai rodar, mas na verdade você deveria jogar de Snake Eye. É um ponto bem importante. Então, se essa for a abordagem, não faz sentido escolher jogar de outra coisa que não seja o Snake Eye. Sendo, por exemplo, com Melody, alguma coisa, aí você entra na fuga disso. Qual é a fuga disso? Então, se o teu deck não consegue fazer isso que o Snake Eye faz, ou porque você não quer jogar de Snake Eye, ou seja lá qual é o motivo, porque você não pode jogar de Snake Eye, então a abordagem não deve ser a mesma, ou pelo menos não a exata mesma do Snake Eye. Tem que ter alguma outra fuga. Essa fuga pode ser você colocar cartas que, ao invés de serem 15, 18 hand traps, que aumentem o teto. Aumentar o teto pode ser usando um Melodious, já que você não quer fazer essa mesma coisa com o Snake Eye puro. O Melodious ajuda dentro do Snake Eye. Os Castilhas ajudavam no formato anterior e continuam ajudando agora. Se você vai usar um Melodious não pode ser um Melodious com 15, 18 hand traps. Tem que ser um Melodious com um teto maior, com uma força maior. A carta nova pro Melodious ajuda um pouco, o Blessing, né? Mas teria que ser um Branded por trás, um Nadir com certeza, que sim, toma mais hand traps, mas aumenta o teto. Faz com que você não tenha só a tua jogada ultra slim. É o exemplo do Voiceless, por exemplo. O Tenpai Dragon tinha que ter alguma coisa a mais. Eu não sei se esse deck tem, tá ligado? Só do vou te matar. Mas enfim, são alguns aspectos que eu acho que é o que se deve pensar antes de jogar esse evento com essas configurações de como os decks estão jogando atualmente no formato. Então, vamos de novo. Temos 14 Snake Eye, mais ou menos o que se espera, mas esses Snake Eye estão divididos entre puros, Melodious, Kashira, enfim.
você tem 4 Tenpai Dragon, 4 Tenpai no top 32 desse torneio, um Melodious, puro pelo menos, 5 Voiceless, fora o Snake é quem mais topou, e depois dele o Tenpai Dragon. Você tem 2 Fire King apenas 2 Fire Kings, eu achei que ia aumentar, mas o Snake Eye se consolidou muito mais. Você tem, e o Fire King ao mesmo tempo não aumentou, né, então tem isso, o beta teve uma abertura, o Snake Eye se consolidou, o Fire King não aumentou, mas os outros decks também aumentaram, pelo menos na variação deles, né. Um Flanderize, um Despia, um Horus, um Labrith, um Pearly e um Dark World que conseguiu se intrometer no meio do bagulho, né? O campeão foi aqui o Reich, né? Com o Snake Eye, que usa a engine de Caixeira, o que é interessante. Você tem aqui o segundo colocado, que foi o Rubens Perananda, que estava jogando com o Snake Eye e Melodious. A decklist até o momento não foi divulgada, pelo menos não aqui nesse site. Temos o LeBlanc, que jogou com o Snake Eye também, puro. E o José Carrilho Toscano, que também jogou de Snake Eye. Então o top 4 inteiro só foram Snake Eyes. Então é aquilo, mano. É de longe o deck mais sólido. Apesar de você ter inserções gerais no top 32, tem as questões em que a longo prazo esse deck ele é meta por um motivo, pô. Ele é o melhor deck do formato por um motivo. Então esse motivo tá consolidado aqui. Nós temos, descendo um pouco pro top 8, o Pedro Henrique jogou com o Snake Eye com Melodious, e isso é bem interessante, a gente já acompanha. O Paulo Roberto Gonçalves da Silva, que, caso você não saiba, é o Raulo PRRJ, o Raulo Gonclaves. O Paulo jogou com o seu Snake Eye também, até agora a decklist não foi divulgada, eu acho que não deve ter mudado lá tanto assim do ICS Relief que ele jogou, mas enfim, talvez tenha mudado porque lá eu acho que não tinha LED ainda, né? Inclusive foi quando a banlist saiu, não tinha LED, mas enfim. O Paulo fez top 8, bem maneiro. O Everton Lucas jogou com o Tenpai e ele fez sim top 8. E aí você tem também o Carlos Augusto Vieira, jogou de Melodious, tem a decklist dele aqui pra gente, foi o único Melodious puro que topou, né? E são esses aí os decks do top 8. Então dentro do top 8, 6 são Snake Eye. E a única coisa fora disso é um Tenpai e um Melodious. E desse top 8, 2 são Snake Eye Melodious, tá? Snake Eye com Melodious. O resto são Snake Eyes puros ou com Caixeira e afins, é porque a gente não tem todas as decklists, mas vocês sacaram. Agora a gente desce, que é onde tem uma maior abertura dos decks, né? No top 16 você tem um Flanderize, que foi top 16, ok? Tenpai Dragon na mão do Adriano Vasconcelos. Eu não sei quem são essa galera, mano, infelizmente, mas, pô, queria conversar com muita gente. Infelizmente, eu tive todos esses problemas, porque é foda, eu queria estar lá, tá ligado? Eu queria muito estar lá, pra poder gravar com a galera na hora. Porra, inclusive, eu vi o vídeo do Mark, ficou bem maneiro. O Ritual Master topou, fez top 32. Pra quem não sabe, o Ritual Master é o Sérgio, esse aqui, ó, Sérgio Domingos Ximenes. O Ritual Master fez top 32 com o Voiceless, pô. Muito irado, tô bem feliz pelo grande RM, assim como pelo Reich também, né, ter ganho esse torneio aí. Mas enfim, a gente desce um pouquinho aqui, ó, tem um português, Matheus Hiraga, ok, jogando com o Voiceless, o Fire King, o Snake, Despia, Tenpai, Fire King, Snake Eye, tem um Horus aqui, aleatório, beleza, um Horus Stun, aparentemente, tem um Fossil Dyne aqui, ok. Pearly na mão do Lucas Simão, e é isso. Franco Persano jogando de Voiceless, que grinda pra cacete dentro do DB com Voiceless, jogou esse torneio. Então o DB é um treino desgraçado pra ele poder jogar eventos como esse. Ele fez top 2 com o Voiceless, né? Mas enfim, galera, a configuração no geral foi essa. Não teve Yubel desse top, tá? Não teve Yubel. Coisas acontecem, né? Não existe a Fento Yubel, o que faz muita diferença. Apesar do Yubel ser sim um deck bem interessante, bem maneiro, bem sólido, mas, enfim, não teve top de Yubel rolando nesse torneio, por exemplo. Achei que pelo menos ia ter uma coisa ou outra, mas não teve. Beleza, agora como estão esses decks? O deck do Reich, que é o deck do campeão, que tem vídeo de decklist no canal dele, mas tá aqui a carta, né? Essa carta faz bastante diferença e o deck dele tem algumas peculiaridades, né? Que particularmente eu achei interessante. Então, naquela dinâmica de hand traps aqui, ó, o draw tá no main deck do nosso amigo, era esperado, algo nesse sentido. O Nibiru também tá aqui, Ash, Morner, eu acho que o Nibiru é até two-off no deck dele, na verdade não são 44 cartas, são 43 e não tem 3 Nibiru, tem 2. Mas enfim, Ash, Morner, Veiler, Imperma, ok? Nibiru e Draw, essas são as hand trap que o nosso amigo usa. TTT não tá no main deck. Ele tem o Paraísos com a engine de Caixeira aqui, né? Que no caso é um Uni, um Fenrir. Cadê? Um Fenrir, exato, só. E um Birth com 2 Paraísos pra um Terraform. Beleza, essa é a decklist do nosso amigo. E de resto são cartas de Snake, né? Bonfire, o Original, o Seeker, enfim. Mas nada de muito diferente assim, tá? São as 43 cartas, são muita tech, são as cartas de Snake e a Diablo Star dinamiza legal. Mas uma parada que é bem interessante aqui, que inclusive ele mostra lá no combo dele, é que esse deck aqui, coisa que já tinha aparecido antes, de alguma forma, no outro ICS que rolou, né? Você tem aqui a inserção, o Dracossack, já é uma coisa que é standard, todo mundo usa pra poder ser jogado de Link nesse deck de Snake Eye, mas tem também o 38, né? O 38 que você consegue fazer usando o Flameberg
e o Snake Eye Diablo Star, que é o nível 8. Essa carta é bem interessante, cara. Como eu já falei lá no meu vídeo sobre as cartas de LED, ele deixa você bater, altar coisas, mas essa não é a principal questão. Ele é um puta extender, porque o pop atrás, ele na equipado, ele deixa você ter custo zero nas suas jogadas, seja com o It, seja com o Original. É um grande objetivo dele. Ou colocar as cartas atrás pra poder invocar com o Temple ou com o Flamberg. Mas o pop só coloca fogo, né? Então tem essa questão. Esse cara, ele é extender, porque ele continua deixando alguém pra trás, porque o efeito dele quando tá equipado é que você pode colocar um outro fogo do cemitério equipado e ele que tá equipado se invoca. Como se fosse um Centurion, mas é um Centurion que deixa uma carta pra trás. Então ele é bem interessante porque ele te dá corpos a mais, te dá corpo a mais pra poder construir a tua jogada enquanto deixa alguém pra trás. E enquanto é nível 8, o que aqui é importante porque você consegue fazer o 38, por exemplo, que nega coisas de spell e traps, né? Spells, na verdade. Então, é uma parada interessante. De resto, é um Snake Eye, tá? Aqui no deck do nosso amigo só tem uma Princesinha do Amor, cartas pra jogar em volta de Uni não foram consideradas aqui. O Pit Knight é uma interação a mais que você consegue fazer e ela é fogo, o que é importante pra você jogar pra trás, pra poder invocar com Flamberg, com Temple, esse tipo de coisa. Então, pois é, o Pit Knight é uma interação a mais que tá tornando popular nos decks de Snake Eye da galera. E no side deck do nosso herói nacional aqui, nós temos os Psyframe, que ele tá usando, né? Gama, o Delta, Kurikara, o Light Lusk aqui, né, que é por causa do Tenpai, Deck Lockdown, carta chata pra cacete, pega Tenpai, pega Snake, esse tipo de coisa, TTT no formato de Hand Trap faz muito sentido quando você vai primeiro, e o Ciclone pra respeitar deck de back row. Então assim, a principal diferença que teve nesse deck aqui, no uso do Snake Eye, é a inserção dessa carta, que faz bastante diferença, e todo mundo que tá jogando com esse deck, ele tem, o principal objetivo é, mano, eu vou construir a minha jogada pra fazer a Apollousa pra depois eu jogar. Não tem jeito, cara, é isso. Essa carta desgraçada, já que o Barão Savage foi embora, essa carta desgraçada tá aí. E ela viabiliza muito disso. Por isso que jogadas de extensão, como é o caso do Snake Eye Diablo Star, mas principalmente os Kashiras, pô, são necessárias. São necessárias e precisa ter volume em um formato que tem muita hand trap. Só simplesmente esperar e trocar hand trap não é o ponto. Você precisa agressivar, você precisa fazer mais do que só tentar trocar hand trap, porque nesse formato de hand trap é o que preciso fazer. Enquanto ainda cabe usar 15, 18 hand trap, tá ligado? Que é foda. É muito fora da realidade, mas enfim. Essa carta maldita ainda existe. E é isso, tá? Esse aqui é o deck do Raichu. Eu não vou falar tanto sobre, porque eu vou gravar um vídeo com ele pra ele falar mais sobre o deck dele, né? Agora, o que eu acho mais interessante aqui é esse deck, que no caso é do Paulo Henrique. Tem profile dele espalhado por aí também, né? Que ele usou essa engrenagem de Melódios, que consiste em que você usa 3 do Ostinato, 3 da Reframe, né? Que é o pêndulo vermelho, uma do pêndulo verde e usa também a Concerto. Essa é a engrenagem, não tem muito mais do que isso, tá? Só isso. E só isso te coloca camadas extras, né? Te dá Exceed 4 significa que você faz a Banshee, e a Banshee consegue pegar os Snake Eye e você pendula, porque quando as escalas saem do campo pra virar fusão, e é um ponto muito bom, elas voltam pra escala. Só que você não pode pendular, na verdade, né? Porque isso que é escala 1 Snake Eye são nível 1. Você não consegue pendular. Mas você vai ter que invocar ele de alguma forma. Então, os Melódios aqui, eles te dão um teto maior pra você conseguir construir a tua jogada, cara. Não tem Flowering, tá? Porque não é o objetivo passar com Flowering, mas a baixa é doida. Ela entra, invoca o Melódios do deck, ela sai do campo, ela invoca o Melódios do cemitério. É muito corpo pra trás que você deixa, é um volume bem maior que você faz. E a Schuberta é uma puta interação que você faz contra o próprio Snake Eye, tirando cartas do cemitério, porque ela dá de Chrome em 3 cartas, né? Então, aumenta legal o teto. Tem coisas que eu não sei o que é, tipo, esse cara aqui eu não faço ideia do que seja. Pode ser que seja a coisa mais importante e mais diferente que o cara tem. Não tenho certeza, mas enfim. E ele usa também aqui, ó, a Exceed the Pendulum. Eu não parei pra ver de perto muito essa engrenagem. Talvez eu faça um vídeo depois que eu me aprofundar um pouco mais. Mas, no mínimo, interessante isso tá ligado? É uma diferenciação que tenta se sobressair no formato com as características que eu falei antes, tá ligado? O que faz muito e muito sentido. Enquanto você é obrigado ainda a usar 3, 6, 9, 12 hand traps, 15 hand traps ainda nesse deck, além de ter 3 TTT, mano. É bizarro. A engrenagem Snake Eye tá diminuída, né? Claro, aqui ó, com 2, 2, 1, 1 e 3. Além da Witch Secret, assim, diminuída mais ou menos, né? Ainda tem aqui o Snake Eye Diablo Star, que é bem importante, em 45 cartas no deck do nosso amigo. Então, assim, cara, é bem maneiro ver essas mudanças rolando e faz total sentido. A Flowering tá no side deck, né? E ele usou Fuko ao invés de usar a Light Lusk. O deck Lockdown sempre vai estar no deck da galera. Tem a Silver que ele tá usando no side deck. No extra tem o Nibiru e o Thanos. Ele tem uns conflitos meio chato de se usar com o Ostinato, né? Porque dá essas techs aqui, você deixa o Ostinato morto, mas concessões. E aí ele tá usando essa tech que eu não sei o que é. Metaltronos, tá? Escolha um face up não token monstro de controle, special summon um monstro da mão, deck ou extra deck que tenha 2 ou mais
tenha 2 ou mais do mesmo tipo, atributo e o ataque. E se fizer, negue o alvo. Eu não conheço essa carta, cara, mas eu vou ter que dar uma olhada depois. A arte dela é bonita, né? Do Zephyr ali atrás com a Ritual Beast. E esse é o deck do nosso amigo. De maneira mais aprofundada, eu faço mais vídeos depois falando sobre. Mas é um esboço do que é a engrenagem de Melodios no deck de Snake Eye, tá? Te dá possibilidades a mais, como as fusões. Consegue, através de Melodios, chegar no Snake Eyes, fazer a Pulusa e fazer a Extender, mano. É isso, é jogar pra cima das coisas que tá todo mundo usando. É ter um volume maior do que o deck de Snake Eye puro tem. Que ele sozinho não tem. A jogada é bem mais explosiva do que uns Caixeira da vida, por exemplo, e te dá possibilidades diferentes. Então, sim, é bem interessante isso aqui, tá? Outro deck que a gente vai tentar dar uma olhada aqui é no deck de Fire King, desse amigo que topou. Vamos ver se tem alguma coisa diferente aqui. Ele nem usa a Snake Eye Diablo Star, por exemplo. De resto é um Fire King ok, né? Cadê o Kirin? Quantos Kirin tem? 2 Kirins, Frango, Arvata. Mano, o Fire King não tem jeito. Ele perdeu aí de fato uma força, né? Ele não usava as questões de Barone, Savage, Jet Synchro, esse tipo de coisa. Mas como o meta se inclinou, eu acho que não é a melhor opção não. Mas nosso amigo meteu um fodendo top aqui, né? Foram poucos Fire King e a galera não migrou tanto pra ele. Tem o deck do nosso amigo aqui, o Carlos Augusto Vieira, que topou de Melodios purão, tá ligado? E o deck do nosso amigo tem aqui essa configuração e mais uma vez, tech pra cacete. 3, 6, 9 e aí ele tem 12 com isso aqui, porque ele escolheu usar os TTTs. Cabe bastante hand trap, né? 3 da Melodios verde, 3 da vermelha, 2 sonata, 2 soprano, uma da menina aqui, né, que é a Mayashi de main deck e uma área. Essa é a decklist do nosso amigo com a solo aqui no side deck, no main deck, perdão, solo, ostinatos, uma concerto, small world pra conectar as coisas, né, já que o deck faz jogar com pouca carta, você consegue trocar de boa aqui, né, o Nibiru e o Veil são importantes porque são pontes entre os melódicos, são todos luz, né, Prosperity, TTT, College e Imperma, tá aí o deck do nosso amigo. A mesa desse deck aqui é bem menos opressiva do que muitos dos outros, usando Melodios com Snake, usando Snake com Kashiras, é bem menos opressiva, mas é um deck sólido de maneira geral, tá, só que não tanto pra poder fazer você esguelar o meta, tá ligado? Meter 5 slots no top. É um deck bem mais equilibrado. Eu gosto da configuração desse deck aqui, tá? O teto dele não é tão alto, mas ele tem coisas bem interessantes ao redor dele. Flowering, Baixa e Schuberta é o que o deck faz no final das contas. Essa menina aqui bate e de resto são cartas de utilidade, né? No side deck do amigo, olha quem temos aqui. A estátua. A estátua de luz, que todo deck é de luz, né? Então, sim, é um lock muito chato. E, inclusive, tendo isso aqui, o Snake Eye, que não tem a engine de Melodios, tá um pouco, né? Tá um pouco zoado. Ele tá usando aqui a Condemned Witch, que é buscável, porque é fada igual aos Melodios, tá ligado? Tem o seu nível aqui de questão. E ela busca Droplets, que serve como... indo segundo, eu não tenho certeza do que ele faz, mas é interessante. Ele tá usando a Elegy aqui, que... não se usa pra completar o soft lock, né? A Elegy diz que o monstro não pode ser destruído por efeitos, os Melodios, né? A área, ela dá 2 opções pra você, que ele não pode ser destruído, não pode ser alvo e nem destruído por batalha. Então, pra completar o soft lock, a Elegy é usada, mas nesse caso o cara tá usando side deck, não tá usando no main, e já me surpreende estar no side. Mais Tantans, porque Tantan faz mais jogada de... ele não tem Tantan no main deck, tá? Tem Tantan no side. Ok. Dark Hurler, Evelyn e Dimensional Barrier. Tá aí a decklist do nosso amigo que fez top 16 com o deck de Melodios puro. O Tenpai Dragon, o Tenpai melhor colocado é o do Everton Lucas, que não tem decklist aqui pelo menos. Vamos ver o do Adriano então e a abordagem que ele usou, que foi full hand traps, na verdade um mix, né? Tem um mix aqui das coisas a serem usadas. A engine de Tenpai cheia, né? Com o branco, o vermelho, 2 verde, claro, 3 campo, 3 da Kaimen, Terraform e Prosperity, e é isso aí que você precisa pra poder jogar, não tem muita coisa nisso, a menos que você queira colocar Sarcófago e Blaster, Dragon Ruler, esse tipo de coisa, saca? Enfim, e do resto, mano, ó, 3 Ash, 3 Vele, 3 Morne, 3 Ogre, e 3 Bellies, e 3 Impermanence. 3, 6, 9, 12, 15, 18 Hand Traps, além de um Magna, e o Magna pega dragão na end, os Tenpai são dragões, pasmem, Lightning Storm, e também o Reverie e 3 Prosperity. É espaço de tech pra cacete. Ele deu uma versatilizada já no main deck, com muitas hand traps que funcionam first, second. O Ogre Tree Off no main deck dele, ele deu uma valorizada bizarra aqui em algumas coisas off Snake, apesar de ter uso contra Snake, mas sei lá, não sei se eu usaria Ogre assim no main deck desse jeito, mas o nosso amigo meteu e foda-se. Lightning Storm pra dar uma contrastada, né, pra caso, enfim, você
vá segundo, do jeito que você quer. E ele tem um Rivalry aqui. No side deck do amigo, que são as partes interessantes, ele meteu aqui o Heatwave, né, que é justamente aquela dinâmica de terror psicológico que o Tenpai te dá. Tem um Heatwave, tem um de Barrier, que não é bom contra Snake. Mas enfim, o Droplet está no deck do nosso amigo também. Funciona first, funciona second e tal. Ciclone, com medo de alguns decks específicos. O Nibiru também é mais hand trap no side deck. E ele usou o Kokmeru. O Kokmeru que sim, faz sentido no primeiro. Mas esse Kokmeru é buscável, ele não é fogo. Como que a gente chega nesse Kokmeru? Com Seal, né? Tá, então é Seal tributando fazendo Kokmeru, mas tem que ter prevenção pra isso, pra ele não morrer, porque ele vem 0/0. Eu suponho que seja esse o grande objetivo, né? De resto aqui, ó, os Synchro que a gente já conhece, o Black Rose, inafetado com o campo, os bichinhos aqui do Tenpai, o Tridente, o Metal Burst, pra não deixar ativar efeitos dentro da batalha. De resto, jogada de Link pra quando você toma um de Barrier pra Synchro e você não perder. Tem que ter essa toolbox de Link aqui no teu deck. Então, esse é o Tenpai Dragon, que, de novo, cara, foi bem... não foi tão bem quanto eu imaginei que seria. Vamos ver esse outro Tenpai do nosso amigo aqui. Quer dizer, o Tenpai é isso aí, na verdade, né? Não é muito além disso. Esse cara não usou Shifter, tá? Esse cara não usou Shifter no deck dele. Interessante, ele não usou. Eu acho que precisa, mas ele não usou, tá? Até porque... e ele não usou Draw, tá? Não usou Draw também. Beleza, esse amigo aqui, por outro lado, ele usou o Shifter no main deck. Ele usou menos hand traps, um pouco menos, né? Porque ele meteu o Droplets de main deck. Faz sentido nesse deck, vai. E você dá uma mesclada aí com coisas first, second, não sendo só hand traps, que a galera passa por cima. Os decks estão feitos pra passar por cima. Mas, enfim, você tem Life Storm, Pena e o Droplets no main deck do amigo. Ele usou menos links, mas ainda assim tem essa toolbox. Tem um Fenrizão da massa aqui também, né? Belly no side, Heatwave de Barrier, tá aí. O deck Lockdown não tá no deck do amigo. O Ciclone é bem importante quanto o deck Lockdown da vida também, tá? Quando você escolhe segundo depois do side, mano, o deck Lockdown vai te fuder jogando de Tenpai. Então o Ciclone é bem importante nesse sentido. Outro deck aqui, esse aqui é o deck do João, né? Como é que é o nome dele? Deixa eu ver. João Lima, tá? E esse aqui é o Theo Alexandre Maia. Todos brazucas, eu suponho, né? E o Tenpai dele também tá com um mix, né? Usou aqui, não usou Shifter, usou mais Hand Trap single 1 para 1, mas usou os Droplets no main deck com Lightning Storm para poder mesclar essa coisa de hard, first, hard. Versatilidade, né? É versátil, com exceção do Lightning Storm, que isso é totalmente going first. O Droplets e Hand Traps funcionam second e first também, né? No side deck, o Shifter tá aqui pelo menos, mais um Kokmeru Guardian, mais Hand Traps, incluindo os bichos, Rivalry e o de Barrier, né? Então tem um mix aí de coisas first e second. Pra ir um second, cartas hard second assim, não tem, né? Com exceção do Raps Feather e os Ciclones. Mas tá aqui o Tenpai do nosso amigo, que não é muito mais do que isso, tá, mano? O Tenpai é isso aí de fato no formato. Temos aqui o deck de Horus, que é um pouco estranho. Mas Stun Horus, beleza. Olha só que merda. Vents Fiend, Majest Fiend. E como o formato não tá com Board Breakers, pelo menos não nos principais decks, né? Esperando o principal deck, que é o Snake Eye, tem o seu nível de sentido, tá? Tem o seu nível de sentido de fazer isso aqui. É interessante a escolha dele de stun que ele colocou pra jogar esse torneio, né? Tem uns Horus aqui, né? Engrenagem com 6 Horus, além de 3 campos. O E3 do King Sarcófago vai ter Horus, com certeza, toda hora. Tem o Fenrizão da massa aqui, tem os bichos que ele meteu no main deck, Desires, Droplets, Paraísos, Book of Eclipse. É uma escolha de deck engraçada. O Skill Drain. E o stun dele tá em volta desses monstros e o Skill Drain, né? Não é com o Runix, por exemplo. Mas ele tá usando um stun com os monstrinhos aqui, ó. E faz sentido, tá ligado? Eu achei que fez sentido baseado em como o principal deck, é o Snake, está sendo buildado nesse momento. Não tem ninguém fazendo vertente de board break, esse tipo de coisa, faz sentido. Isso aqui incomoda pra caralho a galera. A Mana e o Ato ainda no side deck do amigo, Artmate Slayer, cartas pra ir second e uma carta hard first. Tá aí o stun do Leon arrombado que jogou com o stun no torneio. Vamos ver um Voiceless pra fechar, que é o Voiceless do nosso amigo RM, o grande Sérgio, Ritual Master, jogando com o seu deck de Voiceless, com a engrenagem de Branded pra ser push, pra o que eu falei da questão de você conseguir sair de pressão feita pelo uso de hand traps. A tua jogada tem que passar. E o Branded dá um teto a mais pra tua jogada, né? O Branded eu acho um pouco estranho nesse deck. Ele não conecta a engrenagem de Voiceless, né? O máximo que ele faz é jogar um alô pro cemitério, que tem o seu valor, mas precisa de alguma coisa. Eu acho que eu prefiro o Nadir, mas quem sou eu pra falar perto do grande RM, né? Ele lançou o Branded e meteu o top 32 no torneio. Bastante feliz pelo nosso amigo, mais uma vez falando aqui, né?
42 cartas no main deck, 3 Lua, 3 Safira, standard até aqui, né? 2 do Skull Guardian, 1 Sauravis velho, isso é padrão, e 1 Sauravis dragão que ele usou além do Odd Eyes, tá? Então ele meteu só um Sauravizinho aqui, e 1 Sauravis é suficiente. Ele tende a não ser usado como hand trap, pelo menos não com tanta segurança, apesar de você poder fazer, porque eu quero ter esse merda no deck pra poder trazer com o velho. E aí você consegue fazer o Sauravis 2 vezes com Blessing, que é muito, muito maneiro. Inclusive é muito bom contra o deck de Snake, que é simplesmente a principal coisa do formato. Diviner com Trias, obrigatório. 2 pré-prep, que o nosso amigo usou, com 2 Prosperity. Teve que cortar coisas aqui, né, pra conseguir caber tudo que ele precisa. Só tem um Albais, faz com que a Branda de Fusion, à medida que o jogo se desenrola e fique horrorosa, mas fazer o quê? Eu acho que usar 2 aqui nesse deck é muito merda. Então são decisões de deck build aquelas que você precisa fazer, né? Tendo uma carta boa de 3 para 1. Acontece, mas o que é impactante de fato é o early. É o early que tem que ser impactante. E de hand trap, isso vem a um custo. Você tem que usar cartas que dá push nesse deck, enquanto você tem que manter a tua engrenagem. Então isso tem um custo que é tech cards são sacrificadas. Ele usou 3 Ash, 2 Draw e 1 Veiler, então aqui você tem um pacote de 6 cartas. O Nibiru foi dada prioridade em relação a outras cartas, já que ele tem menos que sejam impactantes, né? Então, 6 aqui, 9 e 3 Imperma. Então usou menos hand trap, mas são 12, o que, como eu disse, seriam 15, por exemplo, que é o aceitável, digamos assim. Mas foi sacrificado em relação a esse push que você tem que ter, porque se for só um Voiceless padrão, standard, com 15 hand traps, você vai entrar num grind hand trap com Snake e você vai perder esse grind. Não entre. Então tem que ter alguma coisa mais ignorante. No caso, foi a Branda de Fusion que o nosso herói nacional usou. O deck Lockdown tá aqui, Silent Graveyard. Caralho, o RM lançou um Silent Graveyard no side deck dele. Descarte uma carta, efeitos que são ativados no cemitério desse turno são negados. Dá um pseudo Necrovalley, pseudo Duela, enfim, uma spell quick a custo de um descarte. Ok, e aí o deck Lockdown era meio que obrigatório. Ele usou só um draw. Ah não, ele tem 2 no main deck, perdão. Então o terceiro tá aqui. O BL foi escolhido também. Droplets, um Dark Bee e o de Barrier, né? Coisas bem focadas no first, inclusive com medo do nosso amigo de Tenpai Dragon. Então, tá aí, eu vou tentar falar com o RM. Acho que ele vai fazer repost pro canal dele, com certeza, né? Não é possível que ele não faça, mas eu vou tentar falar com ele também sobre a saga dele nesse evento. Mas galera, é isso. Esse é o vídeo de retorno. Mais vídeos serão feitos, tá? Eu espero que você tenha gostado. E é basicamente isso. Eu esqueci como faz essa porra. Valeu, falou e até mais.